E aí, família, muito boa noite. Vamos falar bastante sobre esse poderosíssimo Fluminense que vem encantando muito os torcedores, a grande mídia e fazendo uma excelente temporada dentro do ano de 2022. E vamos falar mais especificamente sobre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, porque as notícias que surgiram durante o dia de hoje mostram que o Fluminense pode sim sonhar e continuar, claro, sonhando, principalmente com o título de Copa do Brasil e também com o título do Campeonato Brasileiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Neves, sou aqui do Quintal Tricolor, tô sempre trazendo novidades e muitas informações para vocês que estão aí do outro lado, para deixar vocês sempre muito bem informados e sabendo de todas as notícias do nosso querido Fluminense Futebol Clube. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre o que o Fluminense ainda pode almejar dentro dessa temporada, porque muita gente desacredita do Fluminense, principalmente na grande mídia, mas nós que somos torcedores temos que nos pegar aos fatos e continuar torcendo e acreditando sempre nesse título de Copa do Brasil e num possível título também de Campeonato Brasileiro, porque a temporada do Fluminense vem sendo fantástica e os fatos mostram isso. Eu vou começar falando principalmente sobre o poder individual dos jogadores do Fluminense, mais especificamente de 3 jogadores que vêm sendo fortes pilares desse time comandado por Fernando Diniz. Falar de John Arias, do zagueiro Manuel e do Paulo Henrique Ganso. Começar falando da zaga para o ataque, começar falando sobre o zagueiro Manuel. Sim, o zagueiro Manuel entrou numa seleta lista de zagueiros que vestiram a camisa do Fluminense nos últimos 20 anos e estão alcançando bons números como zagueiros artilheiros. Manuel, que nesse ano já fez 7 gols pela equipe do Fluminense, aparece como terceiro no ranking, atrás de 2 jogadores que foram importantíssimos na história recente do Fluminense e já conquistaram título com a nossa camisa. O zagueiro Antônio Carlos é o primeiro dessa lista. Na temporada de 2004, o zagueiro conseguiu anotar 9 gols, seguido por Thiago Silva, que na temporada de 2007 conseguiu anotar 8 gols com a camisa tricolor. Manuel, que ainda tem muitas partidas dentro dessa temporada, atualmente tem 7 gols ao lado de Rodolfo, que foi o zagueiro artilheiro do Fluminense na temporada de 2003. E sim, se vocês estão desacreditados, Manuel é só o primeiro ponto desse fortíssimo Fluminense que pode alcançar títulos ainda dentro dessa temporada. Que não os 2, mas que esteja vivíssimo pelo menos em um deles. Então o zagueiro Manuel vem conseguindo excelentes números como zagueiro, não só na questão do desarme, posicionamento, roubada de bola, saída de jogo, que é algo que o Fernando Diniz pede muito, mas também vem sendo peça fundamental nas jogadas ofensivas do Fluminense, principalmente jogadas essas de bola parada ou alguns cruzamentos que chegam na área quando o zagueirão lá está. E ele fez um gol antológico nesse ano, um gol à la Lukaku, Manuel Lukaku, naquele clássico contra o Botafogo, que nos trouxe 3 pontos importantíssimos dentro do Campeonato Brasileiro. Então o zagueiro Manuel é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. O segundo jogador vindo dessa linha de zaga para o ataque é o Paulo Henrique Ganso, que vem conseguindo encantar e fazer o Fluminense ter um ótimo desempenho dentro de campo a partir dos seus passes. Paulo Henrique Ganso vem desempenhando um papel fundamental de transição dentro do meio de campo do Fluminense. Ele consegue, por muitas vezes, vir buscar essa bola no pé dos zagueiros quando o jogo está um pouco mais complicado, consegue articular muitas jogadas no meio de campo e tem conseguido contribuir com muitos passes e já fez gols importantes também dentro dessa temporada. Não à toa, a grande mídia vem destacando os feitos de Paulo Henrique Ganso e os desempenhos satisfatórios de Paulo Henrique Ganso dentro dessa temporada com a camisa do Fluminense, onde ele vem sendo fundamental e uma das peças mais importantes. Eu não acho ainda que ele seja o melhor jogador do Fluminense, porque o próximo jogador dessa lista é o John Arias, que vem desempenhando um papel importantíssimo no ataque do nosso
Fluminense, onde ele conseguiu, dentro dessa temporada, distribuir até o momento 12 assistências, igualando a temporada de Gustavo Scarpa, que foi o último garçom, o último grande garçom do Fluminense. E o meia colombiano, além desses 12 passes que ele conseguiu dentro dessa temporada, ele vem sendo útil também com gols. Ele vem fazendo uma dupla fortíssima com o Germancano no ataque do Fluminense e, para mim, na minha humilde opinião, é o maior destaque do Fluminense dentro dessa temporada. Então esses 3 jogadores que eu acabei de citar para vocês, para mim são os maiores pilares desse fortíssimo Fluminense de Fernando Diniz. Vale a gente destacar também toda a força e toda a técnica do André dentro desse elenco. Vale a gente, claro, sempre estar destacando o artilheiro nato que é o Germancano, que dentro do Campeonato Brasileiro e dentro da Copa do Brasil é o artilheiro das 2 competições até o momento. Ele já tem 14 gols anotados no Campeonato Brasileiro e não é para qualquer um você conseguir fazer 12 gols e ainda faltam muitas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Então, jogadores como esses, também como Samuel Xavier, que vem desempenhando um excelente papel na lateral direita do Fluminense, subiu muito de produção com a chegada do Fernando Diniz, nos levam a uma notícia importantíssima, que é em relação ao público do Fluminense dentro dessa temporada de 2022. O Fluminense vem até o momento como mandante levando mais de 395 mil torcedores ao Maracanã até esse exato momento dentro do Campeonato Brasileiro. Pontos corridos com 20 clubes. O Fluminense nessa temporada, onde ainda tem 6 jogos dentro do Campeonato Brasileiro para acontecer, o Fluminense até o momento já está na sua 6ª temporada com o maior público como mandante dentro do Campeonato Brasileiro, com 20 clubes. Vale sempre lembrar disso. A temporada onde o Fluminense colocou mais torcida como mandante não poderia ser diferente, foi a temporada de 2010, onde o Fluminense conseguiu levar mais de 465 mil torcedores para dentro do estádio nos seus jogos, seguido pela temporada de 2009 com 446 mil torcedores dentro do estádio, e depois a gente vai para a temporada de 2013 com 425 mil torcedores dentro do estádio. Então, os feitos dentro dessa temporada, a retomada do Fluminense ao protagonismo, principalmente depois da chegada do Fernando Diniz e de alguns jogadores que vêm sendo importantíssimos e fundamentais por conta de toda a sua experiência. Muita gente critica o William Bigode, mas já conseguiu fazer gol importantíssimo naquela partida contra o Goiás, onde nós viramos o jogo e nos trouxe os 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Felipe Melo, que foi muito importante no primeiro semestre do Fluminense, principalmente dentro do título carioca, onde nós conquistamos em cima do nosso maior rival, jogando dentro do Maracanã, em 2 atuações muito boas do Fluminense. Então, por todos esses motivos, sim, podemos acreditar que o Fluminense pode buscar os títulos ainda dentro dessa temporada. O Fluminense está vivíssimo no Campeonato Brasileiro e mais vivo ainda na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Fluminense precisa ganhar do Corinthians e depois disso são só mais 2 jogos para se tornar, quem sabe, campeão da atual edição de Copa do Brasil. E dentro do Campeonato Brasileiro, temos uma diferença de 8 pontos para cima do Palmeiras, só que nós podemos buscar sim esses pontos e torcer por tropeços do adversário para, quem sabe, chegar à ponta da tabela de classificação. Assim como o Fluminense tem confrontos importantíssimos ainda dentro do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e hoje quem está também na nossa frente, o time da Lagoa, também terão confrontos e o Fluminense tem um confronto direto contra o time da Lagoa e a gente sabe que ganhar Fla-Flu sempre é normal para o nosso Fluminense. Então, se você ainda duvida, se você ainda não acredita que o Fluminense pode buscar os títulos e, quem sabe, ser mais protagonista ainda dentro da temporada de 2022, eu acho que com esse vídeo você não ficou com nenhuma dúvida e eu tenho certeza que esse vídeo aqui merece o seu like. Se você ainda não é inscrito, merece a sua inscrição. Vai deixando a sua inscrição aí pra gente aqui do Quintal Tricolor, que é muito importante. Deixa no comentário se você ainda acredita que o Fluminense
pode e vai alcançar os títulos dentro dessa temporada. Como eu sempre digo, o céu é o limite para o Fluminense e que os títulos venham, porque o Fluminense continua vivíssimo dentro da temporada de 2022. Saudações tricolores!